Boa noite, tudo bem com vocês? Fechando aí, né, a semana. Hoje vai ser com chave de ouro, a gente vai receber a doutora Andréia Lucas, né? A doutora Andréia, nós já tivemos a oportunidade de estar juntas aí algumas vezes, em algumas lives, em alguns eventos, né? Ela tá à frente do curso Entendendo os Injetáveis, então assim, tenho certeza que vai trazer uma bagagem enorme pra gente, né? E desde já, pessoal, assim, enquanto a doutora Andréia não entra, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, né, nessa semana de lives aí, foi muito legal, né? Foram 5 dias, né, de muito conhecimento, agregando valor, tentando trazer conteúdo de verdade aí para vocês, né? Eu tenho certeza que é, as pessoas que nos acompanharam, né, doutora Marcela, que está aí a semana inteira, obrigada, doutora Marcela, doutora Alex, então, assim, todos vocês fizeram a diferença, né? Ei, Olá, André, Tamires, tudo bem? tudo bem? E você? Feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Estou acompanhando a semana inteira, adorei as lives, doutora Cibele ontem, adorei assistir, doutora Alexandre, doutora Nayara, doutora Fernanda, assisti todas. É sempre muito Ah, que bom bom, aí trazer André. esses conhecimentos, né? A gente vai trocando figurinha, né? Sim, com certeza. Eu estava comentando isso aqui com o pessoal, né? O quanto que foi importante, né? A participação de todo mundo e o quanto que foi legal o conteúdo, né? Que a gente trouxe e tudo. E assim, eu tenho certeza que hoje a gente vai fechar com chave de ouro aí a nossa semana, né? Você é uma pessoa uma profissional muito especial para nós, né? Nós somos gratos por ter você, né, na nossa empresa, por ter você aí como nossa parceira. E ninguém melhor para falar injetável, né, para fechar aí a semana com chave de ouro, do que você, que está aí à frente de um grande projeto que é o Entendendo os Injetáveis, né? Então, assim, eu te convidei para a gente conversar sobre bariátricos, né? Porque a gente tem uma grande demanda, Andréia, de profissionais que recebem bariátricos, né, que percebem a não efetividade dos tratamentos convencionais, né, e que em algum momento pensam, nossa, eu estou vendo o pessoal, né, falando, estou vendo o doutor André, estou vendo na mentoria, na consultoria, injetável. E aí? Eu já sei, eu quero começar, né? O meu paciente eu já tenho. Como que eu começo a trajetória do paciente bariátrico com as terapias injetáveis? Quais são as possibilidades aí que você vê de tratamento dentro das práticas intramusculares e das práticas endovenosas? Bem, Tamires, eu falo que um dos meus grandes queridinhos aí de tratamento são os pacientes bariátricos, porque eu sou uma paciente bariátrica, eu fiz cirurgia há 5 anos e eu conheci só as terapias injetáveis logo depois que eu fiz a minha cirurgia. E eu comecei o processo de fadiga do bariátrico da pós-cirurgia, né? Mas logo em seguida eu comecei a fazer minha suplementação e tive aí os resultados todos positivos dessa alternativa, né? De via. E o que eu observo Sim. hoje, e aí eu já criei vários protocolos, eu criei vários tratamentos, sempre, claro, personalizado, mas em que momentos a gente usar terapia injetável. Então, no começo, eu usava só para aquele paciente pós-cirurgia bariátrica, que já tinha muitos anos de operado, e era aquele paciente fadigado, aquele paciente cansado, aquele paciente super desnutrido, com várias alterações dos exames laboratoriais. Então, era esse o meu perfil de paciente que eu tratava. E depois eu comecei a observar que a gente tinha aí outras alternativas para o paciente bariátrico. E uma coisa que eu adoro fazer hoje é a pré-cirurgia bariátrica, é tratar o paciente antes da cirurgia. Então, eu acho que hoje a gente tem essa super indicação, que é pré-bariátrico. Pós-cirurgia, eu estou com um acompanhamento agora, inclusive hoje ela esteve na clínica em São Paulo tomando soro. É uma paciente que fez cirurgia há 30 dias
Então, a gente já está fazendo agora, eu não estou fazendo suplementação nela nesse momento. Eu até fiz um pouco antes da cirurgia. Agora eu estou fazendo antioxidação. Ela passou por uma cirurgia que tem um estresse cirúrgico, né, muito grande. Então, é uma paciente que está oxidada, porque é inevitável que isso aconteça, por conta mesmo do trauma cirúrgico. E então, agora a gente está fazendo dando esse passo bem no pós-operatório dela. Isso está trazendo aí melhoras significativas na recuperação pós-operatória, né? E depois a gente continua esse tratamento com a suplementação, porque esse paciente não vai absorver bem, e ele sabe. Eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, Tamires... Oi, Tamires, você está me ouvindo bem? Ah, vai. Sim, É porque às vezes sim. a minha internet está um pouquinho ruim. Eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, Tamires, o doutor falou para mim assim: Andréia, você vai trocar uma comorbidade por outra. Então, todo paciente que vai para a cirurgia, ele sabe que ele não vai ser mais obeso, mas ele vai ter outros problemas de saúde. E quando a gente pensa assim, que problemas? Sim. Ele não vai absorver bem, ele vai ser desnutrido, por conta disso ele vai ter algumas consequências. Só que quando você pensa em suplementar ele de forma endovenosa, você acaba com este problema, que é o problema dele de não absorção. Pronto, você dá o que ele precisa por via endovenosa. Então, você resolve um problema crônico do paciente bariátrico, né? E depois do paciente, na fase aí de desnutrição dele, você tem essa alternativa de tratamento. Além disso, eu gosto muito de preparar esses pacientes para as cirurgias reparadoras, que elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Eu agora estou no meu pós-operatório, estou hoje no meu 10º pós-operatório de uma abdominoplastia reparadora, né? Pós-bariátrica. E eu tive uma recuperação excelente. Então, 1 semana, 10 dias antes, eu comecei a fazer soros. Na semana anterior à cirurgia, eu fiz soro todos os dias. Um dia eu fiz antioxidação, no outro dia eu fazia noripurum, no outro dia eu fazia soro com vitaminas, minerais, aminoácido todos os dias. E aí eu fui para a cirurgia. E o que eu escuto das pessoas que me acompanham ali é que a minha recuperação é fora da curva, tá fora do normal, né? Porque o que se espera do... Sim. Essa semana eu brinquei sobre isso com você, né? Falei que você estava muito levada, porque assim, realmente eu acompanho os pós-operatórios de abdominoplastia e tudo, e realmente é um pós-doloroso, né? É bem complicado, assim, né? E você, no 3º dia, você estava fazendo live. É isso mesmo. Então, assim, de longe percebe-se que você fez um pré muito bem feito, né? E eu tenho conversado muito hoje em dia com os médicos sobre isso, né? Da gente tentar já alimentar o fisiológico do paciente no pré, né? Vamos, né, Tamires, eu estou recebendo muito, eu tenho muito pós-bariátrico, eu sou cirurgião, eu atendo vários médicos que são cirurgiões, que fazem o bypass principalmente. E aí, assim, eu falo, doutor, vamos fazer, vai ser fantástico no pós, né? Mas também vai ser fantástico no pré, porque aí você vai deixar você não vai permitir que o seu paciente entre num declínio que já está ali na lei que vai acontecer, né? A síndrome desabsortiva do pós-bariátrico, ela é fato. Então, se você for ali tratando nesse manejo aí que você está falando, você consegue fazer com que o paciente não tenha esse declínio, né, tão forte. A minha fisioterapeuta, que está fazendo meu pós-operatório, ela trabalha há 12 anos com pós-operatório de cirurgia plástica. E eu perguntei para ela o que ela observa dos pacientes bariátricos no pós-cirúrgico, né, das reparadoras. E ela disse que é muito comum, eles ficam muito fracos. Tem pacientes que demoram até dias para conseguir tomar banho, porque eles têm queda de pressão, eles fazem hipotensão o tempo todo. Pacientes que ficam ali acamados, com muita dor, fazem muito mais seroma, tem muito mais complicação na cicatriz cirúrgica. Então, são pacientes sabidamente mais complicados. Agora, imagina, Tamires, que maravilha, você tem um negócio, uma arma na mão, que você pode dar um pós-operatório excelente para esse paciente, como de uma pessoa super saudável, que absorve bem, como de uma pessoa normal, né?
Então, é isso hoje que a gente consegue proporcionar. Sim. Sim, com certeza. E aí, gente, né, para quem não é médico, né, o injetável basicamente ele vai fazer com que o medicamento ele pule o processo de absorção e já comece a ser distribuído a nível celular. Ele já começa a ser usado, né, ali pelos órgãos e tudo. Então, Andréia, nas práticas aí de intramuscular, você tem usado quais substâncias principalmente, assim, que você percebe que traz um resultado legal, né? Porque a gente tem muito médico que está nos assistindo que não utiliza ainda as práticas endovenosas, né? É ainda uma realidade em vários profissionais que estão nos acompanhando aí, a utilização do intramuscular, né? E te confesso assim que a maioria já super entusiasmado ao início, a inserção do soro também, né? Porque começa a fazer ali o intramuscular e sente a necessidade. Nossa, mas eu só consigo trabalhar com 2, com 3, com 4 substâncias. Eu quero muito mais. Meu paciente merece muito mais, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre os intramusculares e depois a gente já passa pelas possibilidades aí de soros, né? Um pouquinho de como é o seu trabalho hoje. No pré-operatório, Tamires, no pré-bariátrico, o que a gente mais tem que se preocupar é de suplementar. Então, o que é comum no paciente obeso, né? Existem estudos que demonstram que os obesos mórbidos, pré-cirurgia bariátrica, tem estudo específico antes desses pacientes, antes da cirurgia, eles têm muita deficiência de zinco, de magnésio, de ferro. Por incrível que pareça, muitos já entram na cirurgia, que ele vai ter dificuldade depois de absorver, mas ele já entra na cirurgia com deficiência de ferro, né? Outra coisa que a gente encontra muito, outra coisa que eu gosto de fazer bastante são os aminoácidos de forma intramuscular também no pré-operatório. Então, coenzima Q10, vitaminas do complexo B, todas essas eu faço intramuscular. Uhum. As lipossolúveis também, né, Andréia? Quando a gente pensa aí, lógico, no pós-bariátrico, as primeiras vitaminas que entram em declínio são as hidrossolúveis, né? Mas num curto prazo também as lipossolúveis começam a entrar em declínio e a maioria dos pacientes que estão obesos são subnutridos, né? Às vezes a gente confunde aí a obesidade, vê aquela pessoa que tem um volume corporal grande e entende que ele é nutrido, né? Que ele está nutricionalmente saudável. E, na verdade, é o contrário, né? O paciente que está obeso, ele está, na maioria das vezes, subnutrido. E dentro dessa subnutrição, as vitaminas lipossolúveis também entram muito em queda e, principalmente, o hormônio D, porque hoje a gente já vem aí dessa epidemia, que é a baixa de hormônio D, né, de vitamina D aí, popularmente, né, conhecida. Então, assim, você faz vitamina D antes? Como que você procede? Sim, a vitamina D é fundamental, Tamires, tanto no pré-operatório do bariátrico, quanto no pré-operatório aí da cirurgia corretiva, né, da cirurgia plástica. Então, é impossível um paciente ter uma boa recuperação pós-operatória com níveis baixos de vitamina D. E esse paciente obeso, ele tem níveis baixos de vitamina D. É outra deficiência comumente encontrada. Então, imagina só, aumenta o risco de infecção, toda a parte de cicatrização, a evolução desse paciente, aí, ele já entra num período que ele já não vai absorver também, porque o bariátrico em si também já tem essa dificuldade, mas ele já entra nessa condição com essa deficiência. Então, é fundamental fazer níveis altos de vitamina D no pré-operatório, depois no pós-operatório e no pré-cirúrgico aí, das cirurgias reparadoras. Sim, a vitamina D, além no pré aí, além dela contribuir com a parte de imunidade mesmo, né, em si, ainda vai ajudar na diferenciação celular, né? A vitamina D ela tem esse fator aí, essa função
importante. Então, nos processos de recuperação de homeostasia, nos processos de recuperação a nível de cicatrização, né? Sempre ela vai estar auxiliando aí. E, assim, hoje a gente tem a opção de utilização do ADEC, a gente já comentou em outros dias aí sobre o ADEC, né? A sinergia da vitamina A com a vitamina D é muito boa, né? E junto com a vitamina E, que tem uma ação antioxidante fantástica, né? E a K2 também, a gente consegue ter um equilíbrio muito bom dessas lipossolúveis, né? As 4 aí principais, e mandar esse paciente para a mesa de cirurgia com a saúde mais estável, assim, né, Andréia? Outra coisa interessante, Tamires, é a coenzima Q10 também, né? Porque esse é um paciente oxidado. Então, você mandar esse paciente para uma mesa de cirurgia com um alto grau de oxidação, imagina a complexidade para esse corpo de lidar com tanta demanda, né? Com certeza. A coenzima Q10, se a gente pensar aí, né, para os profissionais que estão nos vendo e que usam hoje, né, apenas o intramuscular, a coenzima Q10, eu aposto aí que seja a melhor opção mesmo, né? Ela está abaixo de alguns antioxidantes endógenos, mas eu trabalhar com ácido alfa-lipoico, eu teria que trabalhar com uma dose inferior, né? Eu trabalhar com uma glutationa, eu teria que trabalhar com uma dose inferior, e aí logo depois vem mesmo a coenzima. E a coenzima, ela é de fácil manejo, ela é de fácil utilização. Antes, quando eu entrei no mundo aí dos injetáveis, né, eu tinha que explicar para os médicos assim, doutor, quando for fazer a coenzima Q10, você vai fazer da seguinte maneira, você vai pegar a lidocaína, né, vai preparar as 2 seringas, vai aplicar a lidocaína, vai desrosquear e vai vir com a coenzima Q10 em cima, né? Porque era até então uma substância dolorosa, dolorida, né? O paciente sentia o incômodo da aplicação. E aí, a Irma, que é a nossa farmacêutica, né, lá do desenvolvimento, ela foi em busca de inovação, foi em busca aí no exterior de novas substâncias, de novas possibilidades, e trouxe para o Brasil um modelo, né, de coenzima Q10 que, assim, não tem noção. Quando a gente lançou, né, eu lembro que alguns profissionais que a gente já tem mais costume e tal, eu falei, olha, a coenzima Q10 agora pode aplicar sem o uso da procaína ou da lidocaína, né, sem o uso do anestésico. E aí, algumas pessoas duvidaram, né? Eu falei, não, experimenta. André, quando voltou o feedback, sabe? Gente, Tamires, ficou incrível, ficou muito bom os pacientes. E outra, a gente, né, tem um valor agregado igual, né? Então, o custo-benefício para o médico também ficou melhor e tudo, de não ter que usar. E outra, técnica de desrosquear a seringa e tudo, né? Não são todas as pessoas que têm o manejo ali para fazer. Então, é bem. E a coenzima Q10 virou um sucesso, assim. Isso é muito importante, Tamires. Virou um sucesso. Gente trabalha. Eu gosto sempre de fazer, quando eu faço meus protocolos, minhas prescrições, eu sempre penso assim, toda semana um bumbum, outro bumbum e o soro, né? E as coisas que eu vou pôr no soro. Mas eu sempre procuro trabalhar o bumbum do paciente, o que eu tenho ali, né? Então, testosterona, coenzima Q10, cúrcuma, resveratrol, vitamina D, o ADEC. Então, tudo que eu posso fazer intramuscular, eu vou intercalando ali todas as semanas, eu faço alguma coisa em cada lado do bumbum. E a importância disso não ser doloroso, porque o paciente reclama, tem paciente que não quer tomar, né? Chega uma hora que eles vão cansando também. Então, é uma coisa muito importante, né? Quanto menos dor, mais adesão ao tratamento. Sim, e quando você fala aí dessa alternância,
do bumbum, né? Do glúteo, é bem importante a gente lembrar, pessoal, que quando aplica substância oleosa, então essas que nós falamos, vitamina D, ADEC, coenzima, a gente precisa de preservar aquele glúteo 7 dias. Então, eu não posso fazer a vitamina D, né? E 2 dias depois fazer o ADEC. Por quê? Aquele espaço ali acumulativo, né, de óleo ainda está muito instável, aquilo ainda não começou a fazer a dispersão muscular necessária. Então, a gente tem que fazer ali o resguardo daquele ambiente por 7 dias para que o paciente não tenha retorno, né, de óleo e acabe ficando com a região glútea né, avermelhada, e ligue, doutora Andréia, pelo amor de Deus, eu tive uma alergia, né? O mais comum deles imaginarem assim, que é alérgico. É verdade. E eu lembro que logo no começo, tá, amigos, eu cheguei a fazer, uma paciente não queria tomar no bumbum de jeito nenhum, ela não aceitava. Faz meu braço, faz. E eu autorizei que fizesse. E me inflamou bastante. Demorou ali uns 30 dias para melhorar, me deu um pouquinho de dor de cabeça, de preocupação, evoluiu positivamente, mas não adianta, as pessoas têm que ser feito no glúteo, eu não faço absolutamente mais nada. Coisas que até podem ser feitas, eu prefiro não fazer, porque foi a primeira e a única vez que eu fiz e tive complicação, né? Então eu prefiro realmente não fazer mais. Realmente, eu nas mentorias e nos cursos aí, eu costumo falar assim, esquece que deltoide existe. Deltoide foi feito para outras coisas, para musculação, né? Para aplicação desse tipo de terapia injetável, não utilize deltoide, né? A gente tem hoje uma determinação de utilização de 2 ml apenas no deltoide, não pode ser óleo, né? Então acaba que ele se limita à vacina, né? A gente usa para as nossas terapias injetáveis nutricionais aí, glúteo e ventroglúteo, né? Vaso lateral da coxa também é possível, mas vaso lateral dói muito, né? Então acaba sendo muito incômodo para o paciente, acaba não tendo muita adesão. Então, basicamente, é glúteo e ventroglúteo, né? Que a gente utiliza. É isso aí. Dentro das terapias endovenosas, eu sei que você usa muito glutationa, né? E alfa-lipóico. E ácido alfa-lipoico. Vamos comentar um pouquinho sobre isso também? Eu gosto muito, Tamires, principalmente, assim, eu gosto de fazer no pré-operatório, porque eu preciso antioxidar esse paciente para ele ter uma condição melhor, uma recuperação melhor, e no pós-operatório, é a primeira terapia que eu faço no pós-operatório, é antioxidação também. Né? E eu uso glutationa, eu uso ácido alfa-lipoico, eu sempre usei muito glutationa, sabe, Tamires? Mas eu estou me apaixonando neste momento muito pelo ácido alfa-lipoico. Outro dia eu comentei na mentoria com você, né, que eu tenho usado em pacientes pós-Covid, eu tenho tido uma resposta linda. E eu tive com o alfa-lipoico que eu não tive com a glutationa, nesses pacientes pós-Covid, né? Então, hoje acaba que eu tenho usado mais o alfa-lipoico. Só que o alfa-lipoico, ele tem eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes nas composições, porque quando eu até faço outras coisas, eu faço outros soros. Alfa-lipoico. Ele tem essa limitação. Sim. Oi, Tamires, está me ouvindo? Travou um pouquinho o finalzinho. Agora tô, travou um pouquinho. Mas eu acho que a gente conseguiu entender aí a ideia. Se você quiser repetir o finalzinho aí, porque deu uma travada. Não, é que eu falei que o alfa-lipóico, como ele faz só pode ser feito sozinho, então ele tem essa limitação. A glutationa, se o paciente está precisando tomar selênio, magnésio, zinco, L-carnitina, enfim, se ele está precisando de outras substâncias, eu consigo fazer, e num outro sorinho eu faço a glutationa separada, no mesmo dia. E o ácido alfa-lipoico, não, ele tem que ser feito, eu só faço ele naquele dia, não trabalho com outras substâncias. Entendi.
Entendi. Essa questão do ácido alfa-lipoico, ela é interessante, assim, e eu acho que para o paciente bariátrico a gente precisa de comentar isso, né, com mais sinalização, que o ácido alfa-lipoico, ele tem essa ação antioxidante, então ele vai trabalhar ali no sistema redox, ele vai promover, né, o retorno ali do estresse oxidativo, de um sistema redox saudável. Porém, ele tem uma ação quelante também, né? Então, ele acaba, junto com o processo de quelação, ele acaba levando algumas vitaminas, alguns nutrientes junto, né? Então, é muito importante que no pós-ácido alfa-lipoico, a gente tenha sempre um acompanhamento de uma bolsa de nutrientes, né? Hoje, por exemplo, a gente lançou o Biocolin, né? O Biocolin, ele veio, a ideia do Biocolin, quando a Irma começou a fazer o desenvolvimento dele e tudo, ele veio com a ideia de ser a versão injetável do Biocolin Hair, que é um produto fantástico e sucesso da nossa indústria, né? Voltado para cabelo, pele e unha. Então, ele vem trazendo o complexo B, o silício, né? Prolina. E aí a gente veio trazendo, quando criamos todo o material de trabalho, voltado para os mesmos sentidos. Só que chegou um momento que a gente percebeu que o nosso Biocolin, ele seria extremamente benéfico para o pós-bariátrico, né? Inclusive, você usa Biocolin lá, né? Tanto nos soros do Simpó, quanto nos seus soros lá da clínica, justamente pela necessidade de reposição nutricional desses pacientes, né? E nada melhor do que começar pelo complexo B, né? Começar aí com cofatores de reações diversas do organismo, né? Associado a alguns minerais e ao silício orgânico. É isso. Dessas ações, ela não entenda a ação de cada substância dentro do organismo, toda a bioquímica, a fisiologia daquilo ali. Mas, sem dúvida nenhuma, o que vocês estudam, o que a indústria nos oferece hoje, nos facilita muito o trabalho, né? Porque existem aí alguns protocolos, e eu acho interessante, muitas vezes, a gente associar esses protocolos, a gente utilizar, né? Eu uso muito, foi, sem dúvida nenhuma, o começo aí do meu mundo dos injetáveis. Hoje eu faço as coisas um pouco mais personalizadas, né? Mas esses protocolos nos auxiliam bastante. O complexo B, Tamires, eu trabalho muito com as vitaminas do complexo B, em especial a metilcobalamina, que eu falo que a metilcobalamina serve para tudo, né? Você começa a tratar aí o cabelo do paciente pós-bariátrico. Você vai tratar aquilo, mas você vai melhorar a cognição, vai melhorar os fatores ali, né? Eu trabalho muito hoje, o meu paciente bariátrico, ele não usa mais a cianocobalamina, ele só usa metilcobalamina e todas as outras vitaminas aí do complexo B. E é importante, Tamires, que muitos pacientes bariátricos começam a ficar fracos. E o que se existe aí, o que existe de praxe no mercado? O paciente bariátrico tem deficiência de vitamina B e ferro. O que eles fazem? Muitos vão por conta própria na farmácia e já tomam uma injeção. Sim. Nele. E aí ele começou a perceber que nem isso estava adiantando. Então, sem dosar, sem nada, muitos pacientes fazem mesmo por conta. E o que eu comecei a observar na minha prática é que muitos desses pacientes tinham até níveis bons ou muito altos dessas vitaminas e de ferro. O problema não era isso. O problema eram outras deficiências. Vitamina D de 6, mas com a vitamina B12 de 2.000. Ferro de com anemia, achando que estava muito cansado, mas não era, porque estava extremamente oxidado.
A hora que você antioxida, o paciente acorda e fala, uai, voltei, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes existem aí algumas crenças que já ficaram muito estabelecidas e o paciente não precisa, às vezes, só disso. Eu nunca esqueço de uma paciente. Oi, Tamires. O seu vídeo está falhando. Tá falhando. Ele não travou em momento nenhum, mas está falhando. O pessoal tá falando aqui. Ai, Tamires. Eu acho que seja da conexão. Eu vou tentar aqui uma outra conexão. Para só. Tá. Enquanto você vai tentando aí modificar, vou fazer um comentário aí, porque você falou da parte da vitamina tá travando ainda. Pode falando, eu tô te ouvindo. Tá. Eu queria comentar, porque você falou de B12, né? E assim, tanto a B9 quanto a B12, hoje a gente já usa ela numa forma ativa, né? Uma forma mais biodisponível, que é a versão de metilfolato e metilcobalamina. Mais necessariamente aí, o mercado, né? O que o mercado oferece aí de B12, principalmente, vem no formato de cianocobalamina, né? E cada vez mais os estudos estão mostrando que existe um nível, um índice de cianeto alto nessa substância, o que ao longo do tempo aí pode levar a uma intoxicação, né, dos pacientes. Então, assim, eu acredito muito que muito em breve a gente vai mesmo zerar a utilização de cianocobalamina, né, e vai passar mesmo a dar 100% de preferência à metilcobalamina, né? Principalmente aí para pacientes com síndrome desabsortiva. Agora você está me ouvindo bem? Oi. Tá travando ainda. Você mudou a conexão? Mudei a conexão. Vê se melhorou agora, se você consegue me ouvir. Tá, vamos ver. Tá. Então tá. Eu acho que agora vamos. Agora acho que melhorou. Eu vou falar, eu vou repetir uma parte do que eu tinha falado antes. Se você vê que está travando, você me interrompe, tá? Eu te interrompo, sim. Tamires, eu estava comentando que existe aí, não é uma lenda, é verdade. Todo mundo só comenta do B12 e do ferro para o paciente bariátrico. Então, eu já peguei muitos pacientes bariátricos que iam lá e tomavam por conta própria, mas que tinham outras deficiências. Então, por exemplo, eu já peguei paciente que tinha vitamina D de 6 e vitamina B12 de 2.000. Porque ele ficava achando que tudo era B12. A gente precisa ficar muito atento, né? Eu já peguei paciente também que tomava B12, que tomava ferro, tinha níveis de ferro normal, níveis de B12 normal, mas paciente que não conseguia nem trabalhar de tanta fadiga. E o problema era um problema fadiga. De oxidação. Depois que a gente começou o quadro de oxidação, o paciente teve uma melhora, né? De antioxidação, o paciente teve uma melhora. Sim. Ainda é meio que um commodity, né? O uso somente, assim, de vitamina B12 aí de farmácia, vamos dizer assim. Eu tenho na minha família uma prima que é bariátrica e tudo, e assim, nos últimos tempos eu venho conversando muito aí com ela a respeito do suporte nutricional, né, dela, e assim, ela toma de 3 em 3 meses uma injeção de B12, é a prescrição dela, né, ou seja, a saúde não está muito legal, né, não tem como estar. Né, uma síndrome desabsortiva, porque o paciente bariátrico ele tem esse tipo de síndrome, é básico dele, né, com uma reposição nutricional zero, né, e aí ainda talvez esses pacientes
muitas vezes eles não são preparados como devem ser, né? Tanto psicologicamente, né? O corpo não passam por uma ação antioxidante no pré, né? Não passa por uma ação antioxidante e anti-inflamatória no pós. Então, eles passam a viver uma condição de vida muito inferior, talvez, à que viviam quando obesos, inclusive. É verdade, Tamires. Você sabe que eu tenho Infelizmente, a gente às vezes, né? É isso. Eu tenho uma paciente que, quando ela chegou no meu consultório, eu lembro que ela disse para mim assim, doutora, eu tenho tanto cansaço, eu tenho tanta fadiga, era uma mulher super bem-sucedida, trabalhava com questões sociais importantes, então um trabalho realmente muito bonito que ela fazia. E depois da cirurgia bariátrica, ela teve uma queda do condicionamento dela e ela falou que ela não conseguia brincar com o filho, ela não conseguia ter relação sexual. O dia que ela teve relação sexual, ela foi parar no hospital. Ela não conseguia se alimentar praticamente com nada. Ela falou que ela ia para o trabalho, de repente ela ficava tão cansada que ela ia para dentro do banheiro, se escondia dentro do banheiro. Travou de 2, novo. 3 meses, ela tinha até... Tá me ouvindo? Travou. Travou de novo. Quando você falou aí que ela ia ao banheiro e ficava triste, ela travou novamente. Vou voltar dessa parte então, Tamires. E aí, se estiver travando, você vai me parando. E aí ela falou que ela fazia uso aí de cianocobalamina, né? Ela ia na farmácia por conta também, tomava a cada 3 meses. E ela retornava no cirurgião dela, o cirurgião falava, não tem o que fazer. Se a cirurgia tá tudo bem, fazia os exames, estava tudo bem, só que ela não tinha mais vida. E um dia ela disse para mim que ela falou, doutora, eu não tenho coragem de me matar porque eu sou cristã, mas eu rezo todo dia para Deus me levar, porque se é para eu ficar vivendo desse jeito, eu não quero. Então, o grau de desespero da pessoa pelo grau de fadiga dela, né? Então, e ela fazia uso de Nuripurum, ela fazia uso aí das vitaminas do complexo B, algumas, né? E quando a gente fez uma avaliação, ela tinha muitas outras deficiências, ela tinha uma dificuldade de digestão, né? As enzimas digestivas ajudaram muito ali por via oral, e vitamina D, aminoácidos. E em uma semana essa paciente já teve uma melhora significativa, em 2 meses ela teve aí uma melhora também. Então, uma melhora assim, total de vida, né? Era uma pessoa antes, uma pessoa depois a gente começou a fazer a reposição hormonal também, porque essa paciente não tinha hormônio, a gente dosava e o exame laboratorial vinha assim, indetectável, né? Ele não conseguia detectar testosterona, enfim. Então, depois a gente iniciou também essa fase hormonal, essa paciente teve uma melhora importante. Então, a gente precisa ficar atento às outras deficiências, né? Eu vejo muito também, Tamires, nos pacientes bariátricos, deficiência de cromo muito elevada, e não adianta tentar repor via oral, porque não funciona. Tem que ser endovenoso, e aí a hora que você faz endovenoso, esse paciente tem melhora ali, daquele desejo por doce, por carboidrato, então tem uma melhora significativa. Sim. Os aminoácidos, assim, em si, né? A gente começou, quando iniciamos o desenvolvimento do amino injetável, né? O amino já vinha aí há 4 anos sendo destaque, né, por trazer a equimolaridade de aminoácidos essenciais, e começamos a desenvolver, né, ele na versão injetável. A gente sempre fala assim, o amino injetável, ele não substitui o amino oral, né? Ele traz basicamente a mesma proporção de aminoácidos. Porém, a gente sentia a necessidade de não deixar desnutrir-se pacientes que naquele momento estavam impossibilitados de fazer a ingesta do amino oral, né? E o bariátrico, ele se encaixou muito bem nisso. Porque o bariátrico, quando ele faz ali nos primeiros 30, os primeiros 45 dias, ele tem uma grande dificuldade com sabor e com volume,
né? Então, muitas vezes, ele não consegue tomar ali o seu amino diluído em 200 ml de água que seja. E ele está no momento onde ele precisa, né? O corpo dele clama por aminoácido essencial. Muitas vezes ele já vem com uma sarcopenia obesogênica, né? Ele já tem sarcopenia enquanto obeso. Quando ele faz o BIPES, aquela sarcopenia tende a aumentar ainda mais. E aí ele vai começar a visualizar a perda de peso na balança, mas ele está perdendo mais massa muscular, né? Aquele peso ali de produto que faz bem à saúde dele, né? Do que o lixo orgânico dele, que é a gordura. Então, assim, hoje a gente tem o amino injetável, né, na composição de rotina e de diversas clínicas no pós-operatório e no pré também, né? Mas no pós ele é extremamente essencial e, inclusive, a gente tem hospitais que utilizam, né? Hospitais que padronizaram esse tipo de procedimento pós-cirúrgico, utilizando os aminoácidos essenciais injetáveis. E assim, não tem como. Se você pega um grupo de pós-bariátrico imediato suplementado com aminoácidos e pega um grupo não suplementado, a diferença ela é nítida. É muito grande. Eu gosto muito, Tamires, de fazer o uso do amino, igual você estava falando, só que assim, eu como bariátrica, vou dar aqui minha experiência. Eu não consigo tomar um sachê de uma vez. Tá? Então, o que eu tomo e oriento aos meus pacientes já me contou. É ir diluindo aos poucos. Então, colocar um terço do sachê ali no copo d'água, toma aquela parte, depois toma outra. Porque se misturar tudo, depois ele amarga, né, Tamires? Por causa do enxofre, né? Sim, sim. Perde, né? O sabor, ele acaba dando um pouco mais de residual. O ideal é que ele seja preparado no ato do uso mesmo, né? Não que fique ali por muito tempo, né? O via oral. E também o injetável, né? Na verdade, qualquer um dos injetáveis, a gente precisa de um preparo e uma aplicação imediata. Mas realmente, você já tinha me contado sobre isso e eu, inclusive, comecei a dar essa orientação, né? Porque esse feedback que você traz para a gente aí é muito importante que vocês trazem para a gente, né? Tamires, mas eles não conseguem, eles já não estão no hospital, ele está precisando de aminoácidos, mas não consegue tomar. Né? Vai diluindo. O momento ali, né, da água, vai tomando de pouquinho em pouquinho. Em algum momento, talvez ele consiga, e se não, tá tudo bem também, né? Faz a administração ali parcelado, não vai interferir, ele vai estar tomando durante o dia a mesma dose, né? Querendo ou não. Outra coisa, Tamires, aproveitar que a gente está falando de bariátrico, por mais que não seja endovenoso, mas eu vejo resultado em todos os meus pacientes, são as enzimas digestivas. Quando os pacientes utilizam, eu falo a diferença no melhor da absorção. Sim, sim. Deu uma travada aí, de novo. Ô, Andréia, as enzimas digestivas, elas realmente aí a gente vê uma evolução muito boa do paciente, né? E o paciente, no pós-bariátrico, ele tem uma tendência maior também a um intestino inflamado, né? A um intestino problemático, a um intestino de difícil funcionamento, né? E hoje, assim, a gente está tendo muitos bons resultados, né? Aí, tendo muitos bons feedbacks, você mesma já me deu um feedback,
com a utilização do Guardian, né, que é da indústria do Grupo Central. O Guardian, ele veio aí, foi um estudo de 3 anos do nosso comitê científico, junto com o Dr. Murilo Pereira, que trouxe aí para a gente uma combinação, né, muito essencial aí ao intestino saudável. Então, a gente inicia o tratamento intestinal utilizando substâncias que vão fazer com que aquele meio fique fértil para que os probióticos inseridos depois possam realmente florescer ali de uma maneira mais saudável. Vamos ver se a gente consegue entender agora o que você falou sobre as enzimas? Tá. Então, Tamires, eu uso enzimas digestivas para 100% dos meus pacientes bariátricos. Uhum. Porque mais que ele não absorve muita coisa, ele não consegue comer carne mesmo. Tem vários pacientes que não conseguem comer nenhum tipo de proteína. E quando você entra com enzima digestiva, ele tem uma melhora da digestão, ele tem uma melhora da absorção, ele tem uma melhora do ritmo intestinal. Então, depois, se você quiser passar para o pessoal, Tamires, a fórmula aí das enzimas digestivas aí que vocês fazem, eu acho que vale a pena entrar para todo paciente bariátrico. Sim, sim, com certeza, eu passo sim. Inclusive, a gente tem aí já algumas formulações padronizadas dentro do nosso sistema, né, do nosso sistema parceiro, que é a Support Health. Lá dentro a gente já coloca, já alimenta, né? Então, todos os médicos aí que tiverem interesse de utilizar, né, a versão aí da Support Health que a gente fornece aí para os nossos médicos parceiros, lá a gente tem já várias formulações de enzimas, inclusive a que você utiliza aí, né? Andréia, assim, eu acho que a gente conseguiu passar, né? A gente está com esse problema de conexão aí, acontece também, faz parte. Até a internet já está cansada na sexta-feira, 9h40 da noite. Né? Eu já fico aqui, né, agradecendo muito a você, né, pela disponibilidade de sempre, né? A gente vem aí de uma semana, a semana é cansativa para todo mundo, né? Eu quero agradecer muito a você pela disponibilidade. As nossas portas, né, da nossa Central Pharma, da nossa Central Nutrition estão sempre abertas para você e para todos vocês que estão nos assistindo, tá, pessoal? A nossa consultoria farmacêutica, os nossos grupos de mentoria, eles estão abertos aí para recebê-los. A gente quer muito conseguir levar cada vez mais conteúdo de qualidade, científico, né, técnico, dando as orientações pertinentes ao uso dos injetáveis. Pode deixar seu recadinho aí, Andréia. Tá bom, Tamires, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo carinho aí de toda a Central Pharma que vocês têm comigo, por acreditarem no meu trabalho, né? Sempre me apoiando aí nos meus projetos. E eu gosto muito de falar sobre os pacientes bariátricos, né? Porque faz parte do meu dia a dia. E hoje eu posso dizer que, apesar de ter feito uma cirurgia bariátrica, eu levo uma vida totalmente normal. Eu tenho exames laboratoriais lindos de se ver. Né? Então, eu consigo ter níveis de uma pessoa que não fez cirurgia bariátrica, né? Então, também estou à disposição. Nós temos a nossa página, doutora. A ordem do dia comece. Se você ainda não começou, comece a trabalhar. Não tenha medo de tratar esse paciente no pré-operatório, principalmente. Esse paciente vai se beneficiar muito. Quem sabe o benefício a gente não vai conseguir enxergar, porque ele não vai complicar, ele não vai abrir a cirurgia, ele não vai ter uma fístula. Quem sabe a gente não vai conseguir, às vezes, entender a maravilha que é.
mas faça, porque sem dúvida nenhuma o nosso objetivo aqui enquanto médicos é ajudar esses pacientes a trazer saúde para eles, e você vai estar fazendo isso se você tratar aí, principalmente no pré-operatório. Com certeza. Vamos então cada vez mais, né, Andréia? Essa é a nossa missão, né? É trazer mesmo assim saúde para o paciente, né? Eu como farmacêutica e da área integrativa, você como médica da área integrativa, a gente tem que cada vez mais se unir e trazer saúde para os nossos pacientes, né? Correr atrás de informação que sejam pertinentes à saúde dos nossos pacientes. É nisso que a gente acredita, né? E a gente se coloca, eu e você, eu tenho certeza, né? À disposição aí de todo mundo para o que for preciso. Pessoal, palmas aí pra gente, né? Vamos finalizar a nossa semana de lives, foi incrível, né? Tá todo mundo de parabéns, nossas portas se mantêm abertas e, se Deus quiser, muito em breve a gente vem aí trazendo novos conteúdos para vocês, tá bom? Enquanto isso, é só chamar lá no WhatsApp, é só mandar uma mensagem que a gente vai se comunicando. Então tá, gratidão. Andréia, boa noite, fica com Deus, viu? Obrigada. Bom descanso. Tchau, tchau, gente. Obrigada.